Pronto para mais um Itigo Itie? Só que esse momento eu estou fazendo uma experiência, porque eu estou com equipamento novo. Então eu não sei como é que vai ficar esse nosso Itigo Itie. Então, como ele é caráter de experiência, mas vamos aproveitar esse tempo para fazer e falar alguma coisa útil que é importante para você, que vai fazer diferença na sua vida, que vai responder uma pergunta sua e que será a peça fundamental do quebra-cabeça que nós estamos montando juntos. Então, vale aqui lembrar que o quebra-cabeça é a soma de muitas peças e que todas as peças são fundamentais. Se você montar um quebra-cabeça inteiro, mas faltar uma peça, vai ficar um buraco. Então, observe que cada peça é fundamental no processo de montar um quebra-cabeça. E nós estamos fazendo isso aqui no Vida Ikigai. Então, cada momento que é aberto o canal entre eu e você, nesse momento alguma coisa vai passar, alguma coisa vai ser dita, alguma coisa vai ser revelada, mesmo que seja sobre um tema que está sendo abordado ou que vem sendo abordado, mesmo assim vai ser um ângulo, uma abertura no campo da visão que até o momento ele estava no ponto cego da visão. Tá? Uma parte que faz parte do todo, dos 360 graus, mas que não está sendo iluminado e não está sendo trazido à luz da consciência. Então, cada Itigo Itie, cada momento, cada encontro, ele é muito precioso e muito rico, ele é único, nunca mais ele vai acontecer. Então tem que ser vivido intensamente um momento, estando 100% presente neste encontro. Isso é o quinto preceito da vida Ikigai. E Itigo, momento, Itie, encontro. Então aqui, nesse nosso encontro experimental, já passamos muitas informações. E vamos continuar. Então, o que nós poderíamos falar nesse nosso Itigo Itie que realmente é importante para você? Muito bem, nós temos um quadro que é jogo rápido. Então, no jogo rápido, eu conto uma história, mas eu não faço nenhum comentário e não faço nenhuma crítica e não dou nenhuma abertura, porque a história por si só, ela já é suficiente para que acesse e acione processos em você, na sua mente e na sua forma de ver e raciocinar. É um gatilho, é um gatilho que vai acionar alguma coisa, como foi no caso da sopa de marisco. Se você voltar, você vai ver que tem um Itigo Itie que eu estou falando sobre a sopa de marisco. Então eu não vou contar para você a história porque ela já foi contada, mas eu vou abrir um campo da visão dessa história que provavelmente passou desapercebido. Mas para que você entenda, eu vou ter que fazer um spoiler da história, tudo bem? Então tá, então vamos lá. Então é a história de duas mulheres, né? Uma que estava doente e não comia carne, ela tinha um voto de não comer carne, então ela não comia carne de jeito nenhum. Mas ela estava doente, estava muito fraca e ela sentiu uma necessidade enorme de comer uma sopa de marisco. Essa sopa de marisco, ela é feita com marisco, gengibre, água e mais algumas outras coisas, tá? Mas a base dela é o marisco. E aí, como ela estava muito fraca, e então ela sentiu que se ela tomasse a sopa de marisco, ela ia se revitalizar. Então ela pediu para a amiga que fizesse uma sopa de marisco.
A amiga, sabendo que fazendo a sopa de marisco ela ia quebrar o voto e sabia o que significava aquilo, nossa, só nesse intervalo da história já dá para falar muita coisa mesmo. Mas vamos no foco, vamos no foco do que importa neste momento, claro. Essa peça fundamental desse quebra-cabeça da sopa de marisco. A amiga, no seu coração de compaixão, sabendo o que significava a quebra do voto e sabendo a importância dela tomar aquela sopa, o que ela faz? Ela pega umas pedras, lava as pedras na água e esse barulho das pedras sendo lavada refletiu, né, na mente da amiga que estava acamada, que ela estava lavando os mariscos. Mas na verdade ela estava lavando as pedras, tá? Mas na mente era marisco. E aí o que ela fez? Ela pôs todos os ingredientes da sopa, incluindo o gengibre, sal, cozinhou tudo e levou para ela tomar a sopa de marisco. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela tomou aquela sopa e ficou muito vitalizada. Realmente a sopa fez um efeito enorme, como era esperado, né? Pela paciente, dentro da expectativa da paciente. Mas depois que ela passou por esse processo, ela falou, nossa, eu quebrei o voto. E aí ela entrou em desgosto, porque ela teve um infortúnio e ela não foi capaz de resistir ao infortúnio e ela quebrou um voto que ela tinha feito de nunca comer carne, né? Porque marisco é carne, tudo que é orgânico, animal, é carne, tá? E ela estava muito injuriada porque ela tinha quebrado o voto. Então olha quanta coisa, né, está sendo aberta, quantas peças fundamentais do quebra-cabeça, né, estão emergindo para que você possa montar este quebra-cabeça da sopa de marisco. E a outra amiga chegou e falou, não, fica tranquila, porque você não tomou a sopa de marisco, você não quebrou o voto. Eu fiz a sopa, mas na hora de lavar os mariscos, eu não lavei mariscos, eu lavei pedras. E a amiga ficou muito tranquilizada, ela ficou muito feliz de saber que não tinha quebrado o voto. E a outra amiga de ter feito um trabalho que ajudou a amiga a não quebrar o voto. Então, observa os ângulos. A amiga mentiu para ela, porque disse que era uma sopa de marisco. Isso é mentira. Então, quando você mente, né, você também já está tendo um coração que está quebrando a sinceridade do caminho. Porque o caminho é ser sincero, não mentir. Nada substitui a verdade. Por outro lado, a amiga que viu, né, que não tinha quebrado o voto, ficou muito aliviada. Ela ficou muito leve e satisfeita, porque ela tinha melhorado e não tinha quebrado o voto. Uma parte nós já falamos nessa jornada que nós estamos nesse momento, né? Que foi ela querer tomar a sopa de marisco, mesmo sabendo que ia quebrar o voto, porque ela não soube lidar com a dificuldade, ela não soube lidar com aquele momento de fraqueza, ela não teve força espiritual e nem determinação para seguir em frente. Tipo, não, então se realmente a sopa de marisco é fundamental e eu tenho um voto de que não vou tomar sopa de marisco, então chegou a hora dela deixar esse mundo. Essa atitude que ela teria tido ou poderia ter tido, poderia ter mudado toda a história e ela ter subido muitos anéis no processo de elevação espiritual. O fato dela ter se aliviado de não ter quebrado o voto tranquilizou ela, mas mudou alguma coisa? Porque ela continua com aquela fraqueza, né? No momento decisivo, no momento de vida e morte, no momento que está além da tolerância dela, ela vai quebrar o voto, porque ela já quebrou uma vez e ela vai quebrar uma segunda e uma terceira. E toda vez que você faz, né, uma determinação e quebra,
Na próxima, você vai ter que ser mais forte ainda, porque você vai ter que vencer o seu subconsciente que registrou que você se entrega. Mas o voto em si que tem que ser mantido. E quantas vezes você quebrar, quantas vezes vai potencializar a sua determinação em função do que você vai ter que suportar para poder cumprir com a sua palavra e a sua determinação. Então, a sopa de marisco, ela é muito mais profunda do que parece, ela tem muito mais a ser visto do que imaginamos, porque é assim, nós temos um universo sabotador. Então você diz assim, eu não vou mais comer bolo. E você fala, a partir de hoje eu não como mais bolo. E aí, aonde você vai, tem o bolo mais delicioso, que você simplesmente gosta muito. Aí você fala, então vou fazer o seguinte, eu vou comer esse bolo e amanhã eu continuo o voto. E os bolos deliciosos desaparecem da sua vida. Por quê? Porque isso é a tentação. Quando você faz uma proposta, você faz uma determinação, o universo contrário vai conspirar para que você quebre essa determinação. E o subconsciente, ele vai marcando isso, ele vai timbrando isso. Então você fez uma determinação e chegou na hora de manter a palavra, você não manteve a palavra. Está marcada no seu subconsciente. Então no seu subconsciente, você é uma pessoa que não tem uma palavra confiável, porque você fala uma coisa, mas no primeiro desafio você contradiz. Então, observa que você pode, através de pequenas coisas, fortalecer o seu caráter, fortalecer a sua força espiritual, ou enfraquecer o seu caráter e enfraquecer a sua força espiritual. Bastou você falar, não vou fazer isso, e o tempo todo, aquilo que você não vai fazer vai ser constante na sua vida. Mas se você mantém a determinação, aquilo desaparece e você ganhou uma força, porque você venceu as tentações e os desafios. Não importa o que seja, se seja uma coisa pequena, mas era tão pequena, não tem importância. Se for grande, aí sim eu levo a sério, não existe isso. Quem não controla e não vence as pequenas, nas grandes não vai conseguir. Por quê? Porque não está habituado a vencer, não está habituado a resistir, não está habituado a se manter dentro da sua proposta. Então você pode começar com pequenas coisas e quando você consegue vencer, né, as suas batalhas pequenas que você mesmo estabelece para você, com certeza quando chegar às grandes você não vai ter problema, porque você vai estar habituado a lidar com situações assim. Então, se você está habituado a vencer as pequenas batalhas, a grande batalha você vai vencer por hábito. Por hábito. E quando você vence as batalhas, a guerra está ganha. Porque a guerra se ganha quando você vence as pequenas batalhas. Então, uma grande guerra, ela é determinada pelas batalhas travadas durante o intervalo de tempo que essa guerra existiu. Olha o que uma simples sopa de marisco, né, trouxe à luz da consciência sobre essas duas mulheres. E agora, para concluir, eu vou abrir um outro ângulo, que esse ângulo realmente é um ângulo que fica muito no ponto escuro da visão, no ponto cego da visão. E que eu tenho certeza que ninguém viu ainda esse ponto. Que é o quê? Como ela se sentiu bem com a sopa de marisco, que na verdade não tinha marisco. Ela teve... como fala, foi um placebo, né? Então ela pensou que era, e aí porque ela pensou que era, então deu certo. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos fazer um adendo.
De repente, o que ela precisava era da água quente com gengibre e sal. Porque gengibre é uma raiz que joga a energia para cima. E o sal potencializa esse poder do gengibre. Eu mesma usava muito chá de gengibre com sal quando eu estava na minha fase de stop-down, né? Toda hora eu estava despencando. Mas eu treinava Aikido, eu treinava Shorin de Kenpo, eu treinava Kendo. São artes assim que precisam de muita energia. Então, para eu aguentar, entre aspas, né? Para eu poder treinar essas artes, eu levava chá de gengibre com sal. E aí começava a dar aquele stop down, eu ia lá e tomava um pouquinho do chá quente de gengibre com sal e já dava o up, eu voltava com tudo. E no começo todo mundo ria de mim, que falava, Belzi, né, vem aqui com umas coisas esquisitas, imagina tomar chá de gengibre com sal. Mas quando os meus colegas, né, os tomodates, experimentaram e viram o efeito, no fim, começavam a fazer fila. Você trouxe aquele chá legal, pode dar um pouquinho, descola só um pouquinho e tal, entendeu? Então, existe uma realidade aí. E o sensor dela sabia que aquela sopa de marisco era o que ela precisava. Ela só não tinha consciência de que o sensor dela estava localizando a sopa de marisco, porque a sopa de marisco tinha gengibre e sal. Não era o marisco, era o gengibre com sal cozido. Quando essa amiga deu gengibre com sal cozido para ela, que é o chá de gengibre que eu tomava nos meus treinos, ela deu um up. E aí, deu um up, e aí o resto da história você sabe, né? Ela entrou em conflito porque quebrou o voto, aí a amiga veio lá e disse, não, você não quebrou voto nenhum, porque você não comeu marisco, e aí as duas ficaram contentes, e aí não viu que uma foi uma mentirosa e que enganou a outra, e a outra não percebeu que tinha sido enganada pela mentirosa, que estava no seu bom coração, achando que estava fazendo uma boa ação, e de repente deu tudo certo dentro do tudo errado também. Então, quando você observa uma situação, você tem que prestar atenção em todas as raízes. Você tem que olhar em todos os ângulos. Eu, quando escutei essa sopa de pedra, essa sopa de marisco, né? E aí eu comecei a meditar sobre todos os ângulos. Nossa, mas aquela amiga mentiu para ela. Nossa, mas ela não conseguiu manter o voto. No momento, né, de aflição, ela entregou, né? Como diz, né? Ela entregou o jogo. E no final acabou dando certo dentro do errado. E olha, porque mas claro, por que deu certo a mentira? Porque era o gengibre com sal fervido. Era um chá de gengibre com sal que dá um efeito incrível. E aí nós caímos onde? No Hot Diet, no manual da Hot Diet, que está falando exatamente sobre essa discussão, que também é um ponto cego dentro da visão da nutrição científica. A gastronomia não entra em discussão, dietas não entram em discussão. Entra em discussão a Hot Diet, que é exatamente você entender o poder de cada alimento e saber se utilizar do poder deles em prol da sua necessidade naquele seu momento de vida. E eu escrevi esse Hot Diet, é um manual bem simples, onde eu provo pela própria biologia e fisiologia que comida não engorda. Isso é mito. Mas, se você quer e acha e pensa, então... Mas se você quer saber por que comida não engorda, então você pode adquirir o manual da Hot Diet por apenas R$10, tá? Isso só ajuda para manter o equipamento e as coisas que eu preciso para fazer esse feedback com você, ok? E aí você entra no meu Zap, que o número do Zap, né, vai estar aqui embaixo, nos créditos. E espero que tenha dado
um bom início, né? Da nossa nova jornada com equipamento novo. Estamos espiralando. Então, Ikigai, né? A energia da vida. Ikigai-ka. Quem pratica o Ikigai? E quem são os Ikigai-ka do Vida Ikigai, no Véus e Moresque? São os buscadores que já viram tudo que o mundo tem para dizer, para apresentar, e não respondeu, não atendeu à sua necessidade, né, que está em seu coração, que tem a ver com o seu Ikigai pessoal, né? Sabe-se tudo, tudo está aberto, mas o vazio continua. Por que continua? Porque falta a peça fundamental. E essa é a minha proposta. Revelar para você essa peça fundamental que está faltando no seu quebra-cabeça para tirar esse vazio, essa sensação de que a sua pergunta não está sendo respondida e que a sua necessidade não está encontrando uma solução, ok? Então, matarei.